Juízes capítulo 15. A vingança de Sansão. Passado algum tempo depois, durante a época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E comentou com o pai dela, : Vou até os aposentos da minha esposa. Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe, : Versículo 2. Eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais, e por isso a entreguei a um dos teus amigos. Mas repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então, fique com ela em lugar da irmã. Versículo 3. Ao que Sansão lhe respondeu, : Desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Versículo 4. Em seguida, partiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Versículo 5. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus e assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Versículo 6. Os filisteus indagaram, : Quem fez isso? Eles contaram, : Sansão foi o responsável, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Versículo 7. Então Sansão lhes prometeu, : Já que agistes deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. Versículo 8. E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Sansão, juiz em Israel. Versículo 9. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lehi. Versículo 10. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus, : Por que nos atacastes? Ao que eles replicaram, : Viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando, : Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste? Ao que ele lhes justificou, : Assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Versículo 12. Então eles lhe disseram, : Descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu, : Jura-me, pois, que vós mesmos não me matareis. Versículo 13. Diante do que eles anuíram, : Juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Versículo 14. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. : As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Versículo 15. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1.000 homens. Versículo 16. Então bradou, : Com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1.000 homens. Versículo 17. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada e aquele local passou a ser conhecido como Ramat-Lehi, colina da queixada. Versículo 18. Sentindo grande sede, Sansão chamou a Yahvé, dizendo, : Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo, mas será que agora terei de morrer de sede
e cair nas mãos dos incircuncisos? Veja aqui no comentário dessa Bíblia KJ, uma Bíblia de estudo, estarei lendo aqui. O ser humano pode se sentir um gigante e pouco tempo depois cair em depressão, achando que não tem valor e que fraco morrerá desprezado. Mas Deus jamais abandona os seus e se mostra conselheiro fiel em todas as circunstâncias. É preciso que reconheçamos que Deus é o nosso poderoso Senhor e Pai amoroso. Sansão, cujo nome significa, abre aspas, brilho do sol em hebraico, e mais tarde o profeta Elias, demonstra como o ser humano, mesmo os grandes líderes, podem fraquejar em sua fé e sentimentos. 1 Reis 18 e 19. Sansão não temeu mais de 1000 filisteus, quando cheio do Espírito de Deus, mas ficou desesperado em face da ameaça de morte pela sede. Contudo, versículo 19, Yahvé proveu para Sansão a água de que necessitava, do mesmo modo como fizera para Israel no deserto em Massá e Meribá. Êxodo 17, 1 ao 7, Números 20, 2 ao 13. Continuando, versículo 19. Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Acoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Lei. Versículo 20. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Juízes, capítulo 15.